Bom dia! Dia 10 de fevereiro de 2021, despertando com Dharma. Bom dia, Jaque. Bom dia, Isis. Começando com a Martinalha. Bom dia, Marisa, Carolina. Oi aí, Xande. Martinalha, adora Martinalha. Olha a ginga que essa mulher tem. Bom dia, Rúbia. Ei, Jonathan, Maria, tudo bem? Mas tudo bem, né? E aí, Fernanda, Fabrício. Bom dia, Mauro, tudo bem? Como é que estão por aí em Garopaba? Oi, Carla. Carla Bregolin, de Encantado. Tem gente de todo o Brasil, gente. Gente que entra do Rio, Curitiba, São Paulo, Espírito Santo. O Dharma é um sucesso. Bom dia, Carol. E aí, Sinara, tudo bem? A Martinalha é maravilhosa. Se vocês não ouviram ainda, bom dia, Cris. Ouçam. Esse gingado dela, sabe? Essa coisa assim da verdadeira brasilidade. Oi, Gorete. É a verdadeira brasilidade, assim. A música na veia, assim. O samba na veia. Oi, Sinara. Bom dia. Rosana, tudo bem? Oi, Karim. E ela tem essa ginga natural, assim, né? É muito, muito incrível. Eu adoro. Então, vamos lá. Então, o pessoal todo aí, bom dia, Sandra. Vamos tirar a musiquinha. É muito legal ver o Despertando com Dharma, a dimensão que tomou, assim, né? E algo que começou despretensiosamente. Bom dia, Gustavo. E tenho certeza que está ajudando muita gente, assim. Foi algo que começou bem sem... Queria dividir as minhas leituras e as coisas boas que acontecem comigo, que eu queria dividir com as pessoas. E aí, tá dando certo. Então a gente está lendo No Coração da Vida, Tenzin Palmo, Sabedoria e Compaixão para o Cotidiano, editora Lúcia da Letra. Tá. E aí a gente está lendo agora hoje, a gente termina o capítulo do Prajnaparamita. E são as 6 paramitas. Né? A gente começou com generosidade, daí falamos sobre ética, sobre esforço entusiástico, sobre... que eu nem me lembro mais, meditação, e são as formas que a gente encontra para diminuir essas ações aflitivas. Tá? Então a gente vai diminuindo essas ações aflitivas. Porque tem uma coisa, no budismo, pro budismo, tá? Ações aflitivas são as emoções. As emoções é vista de uma forma diferente no budismo. Emoções não significa tanto as positivas quanto as negativas, tipo amor, compaixão, ou raiva, ódio, enfim, emoções. Tá? Para o budismo, aflições e emoções são somente as que são negativas. Ou seja, emoções é raiva, é ódio, é apego, inveja, luxúria, entende? São as coisas negativas. O que for positivo, como amor, bondade, compaixão, né, não é considerado emoção no budismo, porque não é considerado uma alteração de estado, porque isso é o nosso estado natural. Entenderam? Então não é considerado uma emoção. Então se tu tem uma atitude de amor, de compaixão, de generosidade, de amor-bondade, para o budismo, isso é considerado a tua real natureza. Essa é a real natureza búdica, a real natureza de todos os seres. Tá? Então, quando a gente tem essas ações e a gente prolonga essas ações, como esses mestres fizeram, ou como muitas pessoas que tem por aí, né, que são bondosas por natureza, bondosas, realmente bondosas, esse é o estado natural. Então, quando ela fala de compaixão, sabedoria e compaixão, está falando da nossa real natureza, e não um traço que pode ser, de alguma forma, modificado. Não se modifica. Os outros se modificam.
Então, olha que interessante, né? A gente olha as emoções como sendo uma coisa que pode variar, alegria, e aí tristeza. Para o budismo, emoção é tristeza, alegria não. Olha. Ah, mas como assim? Porque a alegria é o nosso real estado natural. Não é uma emoção. Emoção significa que alguma coisa aconteceu para tu mudar aquele estado e alterar, entendeu? Então, o nosso estado natural é alegria, amor, compaixão. Só que a gente está longe disso, né? Acho que o momento que vocês se encontram nesse estado natural de amor, compaixão, alegria é quando ligam no Despertando com o Dharma de manhã cedo às 6h30. Ah, vai dizer que não. Tem musiquinha, tem incomodação. Faz tempo que eu não incomodo a Bruna. Xande, acorda a Bruna. Vamos lá. Quando eu tinha 17 ou 18 anos, trabalhei em uma biblioteca. Lembra que ela fala na Caverna na Neve, ela conta da biblioteca. Na época, minha mente mudou por um tempo. É a página 147. Eu estava consciente de que quando os sons entravam em meus ouvidos, eram apenas vibrações atingindo meus tímpanos. E estava muito consciente de que as coisas que eu via eram apenas coisas que estavam sendo vistas. Minha mente era como uma casa vazia, com todas as portas e janelas abertas. Os ventos sopravam através dela. E não havia ninguém lá em casa. Ah, tá em pô. Não, mano, acorda, chama ela. Minha mente era como uma casa vazia com todas as portas e janelas abertas. Os ventos sopravam através delas e não havia ninguém em casa. Estava muito consciente de cada um dos sentidos, cada um operando em seu próprio campo, mas eles não eram eu ou os meus. Agora isto pode parecer muito frio, mas na verdade, quando olhava nos olhos das outras pessoas ao meu redor, podia ver que estavam extremamente desenvolvidas com o que ouviam, viam e pensavam, e que não havia qualquer espaço interno por conta disso. Suas mentes eram muito turbulentas, assim como minha própria mente também costumava ser. Ou seja, uma mente de adolescente, né? Uma compaixão imensa brotou dentro de mim, porque entendi, né, nossa situação difícil de forma muito clara. A compaixão genuína surge do insight. Normalmente, quando olhamos e quando experimentamos alguma coisa, acreditamos para valer no que estamos vendo e experimentando. Ficamos envolvidos. É como se não houvesse espaço interno. Porém, quando desenvolvemos a consciência pura, não ficamos mais submersos em nossos pensamentos. A consciência está sempre por trás dos pensamentos, dos sentimentos. O que ela quer dizer com consciência pura? Consciência pura é tu ouvir, tu perceber as coisas, olhos, ouvido, cheiro, tato, enfim, né, paladar, pelos sentidos. Perceber que aquilo que tu está ouvindo não possui um significado intrínseco colado nele, ele não vem com significado. Ah, ouvi o som do passarinho, ah, isso é bom, né? Isso é ruim, né? Não vem com esse significado. Ele é apenas som. A gente atribui um significado no momento que a gente conceitualiza. E aí, quando a gente conceitualiza, é a nossa consciência buscando as emoções que estão ligadas àquele tipo de sinal. É um sinal que tu ouve e tal. A consciência pura não conceitualiza isso. Não tem gostar, não gostar, entendeu? É pura, é apenas som. Né? Tu pode achar agradável e tudo mais, mas procurem ouvir apenas como um som. Não é nada, não tem nada mais do que isso. E assim nós praticamos. Praticamos a habilidade de dar um passo atrás para ver os pensamentos, memórias, sentimentos e emoções apenas como pensamentos, memórias e sentimentos, meramente como estados mentais. Por que se repete muito no budismo a palavra estados? Estados, porque é estado. Porque não é fixo. Entendeu? É estado. Não é uma coisa que seja completamente fixa. Um estado é aquilo que é passageiro. E não como algo sólido ou real. Eu e meu são apenas estados mentais. Eles vêm, permanecem por um tempo e vão. Isso é tudo o que realmente está acontecendo. Aí vão dizer assim, não, mas eu ainda não entendo esse negócio de eu e meu e eu, esse eu que está sempre mudando. Pensa como é que vocês eram 1 ano atrás, 2 anos atrás. Quando vocês eram na adolescência, na infância, vai dizer, ah, não, mas é porque eu era adolescente, era criança. Tá aí 1 ano atrás. Já era adulto.
Esse eu está sempre em construção, o tempo todo ele está se alterando diariamente. Vocês já saem alterados daqui hoje com essa cognição, com essa consciência de estar ouvindo essas palavras aqui do Dharma, e daqui pode ser que não mudem hoje, mas daqui 1 ano, 2, 5 anos, daqui a pouco, pá. E aí muda tudo, né? Eles vêm, permanecem por um tempo e vão. Isso é tudo que realmente está acontecendo, mas por não termos espaço em nossa mente, não conseguimos ver. A meditação nos permite ter espaço para ver que pensamentos e sentimentos não são algo sólido, opaco. Se olhamos para o pensamento em si, ele evapora. Em última análise, esta é a maneira mais hábil para lidarmos com as emoções, porque quando qualquer emoção vem à tona, podemos olhá-la diretamente, e no momento em que a vemos, ela simplesmente desaparece. Experimentem isso, quem não pratica meditação. Experimentem. Tomemos uma emoção negativa, como a raiva, por exemplo. No exato instante que o pensamento da raiva surge dentro de nós, se o reconhecermos, a raiva se transforma espontaneamente em uma forma sutil de energia clara e aguda. Os venenos da mente, em suas raízes, são uma fonte de grande energia de sabedoria. O problema é que permitimos que se desenvolvam sem reconhecê-los. Contudo, se conseguimos pegá-lo, no exato momento em que emergem na consciência, tem vibração e clareza, é uma forma extremamente clara de energia. Então, o que ela está querendo dizer assim? Se a gente está consciente do que está acontecendo tudo à nossa volta, e tu está praticando meditação formal, senta, vai observar a tua mente, todos os movimentos, das emoções, sentimentos, como tu reage às coisas que estão à tua volta, o que surge nos sentidos, como é que teu corpo reage, aí tu começa a observar. Surge, tu está ali praticando meditação, daqui a pouco surge um som, assim, né? E aquilo te movimenta, te dá tu fica indignado, né? Indignado. Aí daqui a pouco brota uma raiva. Ao invés de ficar com raiva daquele som, porque aquele som não tem característica intrínseca inerente a ele, ou seja, ele não tem nada, ele não traz assim, este som é ruim, né? A gente que classifica. Som é som. Som é uma onda sonora. Ponto. Tá? Aí classifica quando a gente... Onde é que é o momento que ele classifica? Dentro, ali na mente, com alguns significados, com alguns condicionantes que a gente já possui. Tá? Por algum motivo na tua vida. Enfim. Ao invés de tu surgir a emoção, raiva, observa a energia. Troca o pensamento. Emoção. Aí tu vai observar a energia. Está em meditação. Aí tu observa de onde ela surge. Raiva sempre surge do chakra básico. Tá? Raiva sempre surge de uma aceleração da amígdala cerebral. Sempre. Não é de vez em quando, sempre. Tá? Então vai surgir a amígdala cerebral, por quê? Porque ela tu foi colocada em risco. E aí em risco, né, tu tem que agir, de alguma maneira. Tem que te proteger. Nós somos seres humanos que precisamos nos proteger o tempo todo. Por quê? Porque a gente foi feito para procriar, fazer sexo e comer. Ponto. Esse é o ser humano. Nosso córtex cerebral se desenvolveu muito depois com o homem moderno. E a gente não aprendeu a fazer isso ainda. Entender que a gente não está aqui só para sexo e para comer. Né? Mas ainda estamos com essa ideia reptiliana atrasada. Então, quando eu estou observando a raiva, eu estou observando simplesmente o quê? O movimento. Então, ele vai surgir no abdômen, vai surgir no cóccix, vai surgir onde tem toda a região ali do abdômen. Tu vai percebendo, tua respiração ela fica só aqui em cima, na parte de cima do pulmão, tua respiração tranca, teus pulmões enchem, os teus vasos dilatam todos, teu coração começa a acelerar mais, teus músculos retesam, começa a ter mais força. Tudo isso está acontecendo e tu está observando. Então não precisa dizer que isso é raiva, porque isso também pode ser tesão. Entenderam? Quando está com tesão, observe a mesma coisa. É a mesma coisa. Então tu vai observando aquilo surgindo. Ou quando tu está correndo, é a mesma coisa. Está te preparando para correr, está te aquecendo para correr. Aí daqui a pouco tu começa a respirar mais fundo, enchendo mais pulmão. Tu vai observando essas energias. Observando essas energias. E aí tu diz, isso é energia. Isso é energia. Qual é a energia que surge? Fogo. Quem está estudando comigo, né, já sabe. Surge o fogo. E aí o fogo começa a eliminar o quê? Água. O que a água faz no nosso organismo? Ela vai te dando flexibilidade.
Tu tem flexibilidade quando tu está com a água equilibrada. Aí surge fogo, a energia do fogo. Quando eu começo a fazer essa inspiração mais frequente, mais ritmada e mais curta, eu aumento a temperatura corporal, diminuo a intensidade da água, e a água, como é flexibilidade, ela vai dar flexibilidade no quê? Nos pensamentos. Entendeu? Então, flexibilidade nos pensamentos é perceber. Nesse momento, eu estou saturando a minha água com fogo. O fogo queima água, né? Você sabe, evapora. Então, eu estou saturando a minha água e eu estou diminuindo a minha flexibilidade mental. Ou seja, eu não estou entendendo que aquele som é som, que aquela palavra que a minha esposa disse, que meu marido disse, que minha filha disse, meu pai, meu colega de trabalho disse, é simplesmente uma palavra. Ela não tem um significado. Entendeu? E aí tu enche o pulmão de ar, enche todo ele, respira, suspira pela boca, elimina, né, através do sistema nervoso parasimpático, libera, gera ocitocina e deu. Ponto. É energia. Nada mais. Feito? É assim. Só que o que a gente faz? A gente dá uma loqueada, dá uma voadeira, responde um monte de coisa para a pessoa e diz: eu devia ter falado isso porque me disseram que eu tenho que liberar a minha raiva. Não tem que liberar a tua raiva. Porque raiva gera mais raiva, porque fogo, quando tu bota mais lenha, gera mais fogo. E cada vez mais tu vai ter menos flexibilidade. Entendeu? É muito simples. Só que a gente não faz. A gente está aqui para loquear mesmo. Hoje nós vamos tirar o dia para loquear, fazer tudo que tiver de errado. Mentira, não façam isso. 6h47, estou ensinando as pessoas de forma errada. Cheguei a me perder aqui, já nem sei mais onde eu estou. Tá. Não podemos agarrá-los, os pensamentos, né? Se olhamos para o pensamento em si, ele evapora. Em última análise, esta é a maneira mais hábil para lidarmos com as emoções. Porque quando qualquer emoção vem à tona, podemos olhá-la diretamente. Eu já li isso aqui. Vocês gostaram, né? Fernanda, Karen, a Sinara, vocês vão bloquear. Vão esquecer tudo que eu disse que não, eu estava brincando, e vão bloquear hoje, né? Márcia, quietem, gurias. Nos ensinamentos mais elevados se diz que quanto maiores as nossas impurezas emocionais, quanto maior nossas impurezas, quanto então mais pecador tu for. Pecador é ótimo, né? No budismo não existe a palavra pecado, então, né? Quanto mais impurezas emocionais, maior a nossa sabedoria. Gente, eu sou um sábio total, assim. Por quê, gente? Agora ela vai explicar. Vocês já entenderam, estão acompanhando o Dharma, já sabem por quê, né? Entretanto, por quê? Porque quanto mais impurezas, mais a gente tem lixas para lixar esse nosso ser completamente ilusório, completamente cheio de problemas. A gente aprende com essas impurezas, aprende com a raiva, aprende com essas coisas. Entretanto, até que possamos pegar o pensamento em sua forma incipiente, no momento que nasce, a menos que possamos fazer isso e transformá-lo naquele instante, transformar é isso, é perceber que é energia, isso é transformar, entendeu? Tu não fica ali, mas eu tenho não tem razão de nada. Apenas observa que é uma energia, e é só isso. Será melhor tentar lidar com as emoções negativas de outras maneiras. Então, se tu não conseguiu resolver, tem uma outra maneira. Porém, uma vez que possamos fazer isso, uma vez que tenhamos essa consciência poderosa que vê as coisas de forma clara a cada momento, não há nada a temer. Porque cada pensamento que aparece é transformado em energia de sabedoria. Já pensou? Nos textos tibetanos se diz: olhe, onde está a mente? É uma pergunta. Está no estômago? Está no pé? No coração? No ombro? Nesses textos nunca se pergunta está na cabeça. Não é interessante? Talvez nunca tenha ocorrido a eles que fosse possivelmente estar na cabeça. Certa vez lembro que meu lama Kantro Rinpoche disse que era muito curioso o fato de os ocidentais pensarem que a mente está na cabeça. Disse que o cérebro está na cabeça, mas o cérebro não é a mente. Não muito tempo atrás eu estava lendo um livro escrito por um famoso neurocirurgião que disse: já sabemos muito sobre o cérebro, mas ainda não encontramos a mente. Não vai encontrar, porque não é no cérebro, nem no corpo, em lugar nenhum. Já dei a resposta. A mente não está em lugar nenhum. O cérebro é o computador, mas não é a energia que faz o computador funcionar.
Quando os ocidentais que dão muito valor à cabeça meditam, acontece frequentemente de a meditação ficar focalizada na cabeça. Às vezes as pessoas têm dores de cabeça por causa disso. Tem. Se alguém me dissesse, eu sei que esta manhã você entrou e roubou minha carteira, você é uma ladra. Eu diria, quem? Eu? E apontaria para o meu peito, e não diria quem eu, apontando para a cabeça. Por que não? Nossos sentidos estão em nossas cabeças, nossos olhos, ouvido, nariz, boca. Então por que não apontamos para a cabeça quando dizemos eu? Quando começamos a meditar, existe um meditador, o sujeito, e existe o objeto da meditação. Alguém os descreveu como duas montanhas frente a frente. E é por isso que a meditação continua a ser uma questão de intelecto. Ainda faz parte dos nossos pensamentos. Mas, quando começa a se aprofundar, sujeito e objeto começam a se fundir. Não é sujeito e não é objeto. Eu não estou mais meditando, sou a meditação. E o foco vem de dentro para dentro do coração. Quando a meditação está no coração, não existe dualidade entre sujeito e objeto. Eles se fundem, nós nos tornamos a meditação. A meditação leva a nossa prática de cabeça para o coração. Da cabeça para o coração. Embora no início isso geralmente não aconteça, é importante tentarmos de alguma forma trazer a meditação para baixo, para o centro do coração. É por isso que muitas meditações tântricas estão centradas no chakra do coração. Especialmente os ocidentais e asiáticos educados de maneira ocidental, já estamos por demais em nossa cabeça. Quando meditamos, podemos fazer disso um exercício intelectual, o que realmente não nos transformará. Muitas vezes nossos pensamentos se acalmam durante o período de retiro. Ah, que saudade de um retiro, gente. Eu falei isso 1000 vezes, né? Eu preciso de um retiro. Nos tornamos pacíficos e centrados. Mas quando saímos para o mundo, tudo desanda de novo. Isso porque não nos tornamos um com a meditação. A transformação interna só pode acontecer quando o campo de ação é deslocado para o chakra do coração. Caso contrário, sempre existe uma separação. Quero enfatizar isso porque é um ponto importante. Algumas pessoas meditam por anos e anos, mas ainda estão na cabeça. Pouca coisa mudou e elas se sentem desencorajadas. Não está nos pensamentos. Tá? Já dei aí a moral. Ó. Não está. Tem que estar ali olhando os pensamentos quando está meditando e achando que isso é meditação. Para de perder tempo. Leve seu olhar interno, sua percepção interna, para o coração ou para o abdômen, para o umbigo. Leve embaixo, 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 embaixo. O tempo todo. Embaixo. A perfeição da sabedoria tem a ver com a qualidade da vacuidade. Os budistas falam muito sobre vacuidade. Não sou filósofa, por isso não farei um discurso sobre o Madhyamika. Vacuidade é complexo. Não vamos falar sobre isso. Porém, quando os budistas dizem que tudo é vazio, estão falando basicamente de duas coisas. Uma é que nada existe por si mesmo, nada existe isolado. Nada existe em si e por si só. Tudo pode surgir apenas em relação com todo o resto. É bastante óbvio. Não podemos pensar sobre a escuridão a menos que pensemos sobre a luz. Não podemos ter a esquerda a menos que tenhamos a direita. Só podemos pensar em termos relativos. A filosofia ocidental também lida com isso. Existem estudiosos na tradição budista que analisam tudo em termos de seus componentes. Este relógio, por exemplo, se eu disser o que é isto, vocês vão responder, é um relógio. Então podemos questionar, qual parte é o relógio? A da frente, a de trás, a pulseira, o mecanismo interno? Continuamos investigando para tentar encontrar relogiedade. Nem existe essa palavra. O que faz do relógio um relógio? Mas nunca poderemos encontrar o relógio em si. É apenas um rótulo que damos uma combinação de muitas coisas. A coisa em si não existe. É vazia da existência intrínseca. Nunca conseguimos encontrar a coisa em si por si. Tudo que vemos e experienciamos é um rótulo convencional. As pessoas passam 30 anos estudando essa abordagem. Vocês têm sorte, conseguiremos apenas em algumas frases. É mentira. Vacuidade é libertação total, assim. Prajnaparamita é a libertação. Mas aí que está. Eu estava fazendo um reestudo do Ponlop,
E ele diz, libertação do quê? Do que tu quer ter liberdade? O outro significado de vacuidade é que abordamos anteriormente. Essa qualidade de espaço de todas as coisas que permite que sejam preenchidas, mas aquilo que preenche é intrinsecamente vazio. Vou dar uma acelerada para terminar hoje. Não vou terminar hoje. Aí amanhã a gente termina com as perguntas, tá? E isso se aplica também à mente. Os filósofos e estudiosos passam muitos anos analisando a realidade externa. Os yogis analisam a realidade interna. Durante minha primeira lição de meditação com meu velho professor yogi, ele apontou para uma mesinha e perguntou: hoje todo mundo vai fazer isso. Vocês vão estar no almoço com seus colegas de trabalho, ou numa live, né? Vão olhar para isso que ela vai citar agora e vão fazer essa pergunta para as pessoas. Aquela mesa é vazia? Faça uma cara de praticante budista, sabe? Com um olhar superioridade, assim. Porque os praticantes budistas, eles se acham superiores, assim. Olha aqui, faça um jeito zen. Entrem na sala com toda tranquilidade, sabe? Serenos. Façam essa pergunta. Aquela mesa é vazia? Tem. Porque os budistas são todos muito superiores. Você acha? Aí, sim, a pessoa vai responder, eu disse. Né? Aí tu vai responder, não. Pobre cristão, não sabe das coisas. Sua mente, disse ele, sua mente é vazia. Sim, disse com um pouco mais de confiança, diz a Tenzin. Você vê que ela é vazia? Aí, não. O que você acha que seria mais fácil? Ver a mesa como vazia ou ver sua mente como vazia? Perguntou o velho yogi. Definitivamente ver a mente como vazia. Ele riu e disse, certo, então você pode ficar conosco. Tem uma outra história. Aí vamos terminar aqui. Naturalmente eu tinha uma pergunta. E se eu tivesse dito que ver a vacuidade da mesa seria mais fácil, o que o senhor teria feito? Então eu teria dito que você fosse para o mosteiro de Sera, respondeu o yogi. O mosteiro de Sera é um grande colégio monástico onde estudam e debatem temas como a vacuidade da mesa. Tem uma outra história que tinha dois monges noviços olhando para uma bandeira que tremulava. Né? Tremulava, se mexia com o vento. Aí um dizia, é a bandeira que se move. Aí o outro dizia, não, é o vento que move a bandeira. Aí passa o monge zen. Passa, com aquela sua serenidade. Vê a discussão e diz, nem a bandeira está se movendo, nem o vento move a bandeira. É a mente de vocês que se move. E sai. Entendeu? É assim que a gente faz. Como eu sou do zen, a gente larga essas coisas. Às vezes a gente nem sabe o que está falando. Aí a pessoa faz uma pergunta para ti no WhatsApp, tu dá uma resposta dessas, assim, simples. Simples. Entendeu? É assim que funciona. A gente tem várias dessas respostas só para impressionar as pessoas. Não que a gente tenha entendido, mas é só para impressionar. É legal. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos, que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Hoje começa o desperte, hoje à noite. Hoje eu vou bloquear com esse pessoal aí. Prepare. Bom dia, uma boa quarta e até amanhã.